Não importa o quão realizado eu ficasse em uma só área, mesmo que fosse nos quadrinhos que eu realmente amo, eu iria no teatro e falaria, ai, que vontade de escrever uma peça. Eu veria um filme bom e falaria, que vontade. Uma série, que vontade. Um jogo, ai, se eu pudesse. Então, isso é uma característica minha. Estamos começando mais um Quem Contou. Meu nome é Ricardo Guzmão. E o meu Jamile César. Esse é mais um episódio com o apoio da roteirista Gabi Castro e da sua página Roteiros e Narrativas. Para quem quiser ficar informado sobre o mercado audiovisual, é só seguir o link na descrição. E para quem se interessa em conhecer mais sobre as pessoas por trás das mais variadas artes, a gente recomenda a página Personalidades da Arte e o link também vai estar na descrição. E não esqueçam de seguir a gente em nosso próprio Instagram, é o quem.contou. E hoje a gente vai estar aqui com o Marcelo Saravá, roteirista e quadrinista. Vamos lá? Você pode começar se apresentando, falando um pouco sobre você? Meu nome é Marcelo Saravá, eu sou roteirista, trabalho com quadrinhos, trabalho com publicidade, estou começando a trabalhar com videogame agora. Acho que é isso. Você pode contar um pouco sobre sua trajetória, os trabalhos que você já fez? Olha, eu sou formado em audiovisual pela USP e na faculdade a minha ênfase ou especialização já era em roteiro. Eu fiquei muito tempo fora da área, trabalhando com outras coisas, e aí deu uma inveja dos meus colegas que estavam produzindo seus curta-metragens, entrando na TV, fazendo canais de YouTube, e eu sem fazer nada, e aquela coceira. Eu também estava formado na época já em teatro, como ator, mas também não estava exercendo, porque por questões pessoais eu me formei em teatro e acabei não seguindo adiante. Então teve um momento em que eu resolvi que eu precisava fazer alguma coisa artística, não dava para viver só trabalhando pelo dinheiro, e eu sempre quis fazer quadrinhos, sempre foi uma paixão minha, só que eu não conhecia nenhum desenhista. Então eu entrei no universo dos quadrinhos pela porta dos fundos. Como? Criando tiras sem desenho. Então, por muitos anos, eu fui um cara que publicou na internet tiras sem desenho. Isso começou na época do Fotolog, sabe? Ainda na década, ainda nos anos 2000, depois saiu do Fotolog e foi para, graças a Deus, um site um pouquinho mais bonito, porque o Fotolog era complicado. Mas, publicando na internet, eu tive a chance de conhecer pessoas da área, muitos desenhistas, coletivos como o Quarto Mundo, que foi um coletivo muito importante de quadrinhos independentes nos anos 2000. E então eu consegui começar a ter parceiros desenhistas para outros projetos que não fossem só as minhas tiras sem desenho. Assim, eu comecei a publicar histórias curtas para revistas diversas. Comecei a trabalhar na revista Mad, que foi algo que, se me dissessem quando eu era criança que um dia eu ia trabalhar na revista Mad, eu não acreditaria. Eu sempre amei a revista Mad. E aos poucos eu comecei a publicar histórias mais longas. Entre elas, o álbum Aos Cuidados de Rafaela, publicado pela editora Zarabatana, criado em parceria com o talentosíssimo Marco Oliveira, que foi, na época, uma das histórias em quadrinhos nacionais mais elogiadas pela crítica. Publiquei algumas outras coisas de forma independente, mas também um pouco espaçado. Ao mesmo tempo, eu nunca parei de mandar projetos para editais de audiovisual, que é a minha origem, né, como roteirista, como contador de histórias. Eu produzi um curta, escrevi, produzi, dirigi um curta por conta própria, escrevi roteiro para curta de outras pessoas.
trabalhei num canal de TV por um pouquíssimo tempo. E aí, mais recentemente, durante a pandemia, eu voltei a fazer tiras, foi o projeto Na Caixinha, que era a perspectiva de um gato cuidando do seu dono durante a pandemia. Essas tiras eram produzidas em parceria com Wesley Samp, e mais recentemente eu publiquei, com o apoio do projeto Rumos Itaú Cultural, o META, Departamento de Crimes Metalinguísticos, que eu tenho orgulho de dizer que foi contemplado pelo Prêmio Jabuti ano passado como a melhor história em quadrinhos de 2021. E cá estou agora trabalhando nos próximos projetos. Eu fiquei curiosa com isso que você estava falando, porque eu não sei se já vi em algum momento uma tirinha sem desenho. Eu fiquei pensando, será que eu já vi em algum lugar e não reconheci? Eu queria que você explicasse um pouquinho, né? Tentasse explicar para quem está ouvindo como é isso, como é que funciona uma tirinha sem desenho. Muito bem. Note você que na época que eu resolvi colocar isso na cabeça, bom, primeiro eu falei, isso não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai dar certo. Quase desisti, aí eu falei, não, eu tenho que fazer isso. Eu não tinha conhecimento gráfico nenhum, eu não sabia mexer com Illustrator, Photoshop, nenhum programa desses. Eu fui atrás do programa mais simples de manipulação de imagens possível, que era um programa feito para você pegar, por exemplo, as fotos da família e transformar numa historinha em quadrinhos. Aquelas coisas que você faz e manda para os primos para zoar e tal. Eu peguei esse programa e comecei a fazer histórias com quadros e balões. Somente isso, quadros, balões. E o que eu explorava nessas histórias era fontes, cores, personagens que você não via, e justamente porque você não via, isso podia trazer uma surpresa para o leitor. Tive tiras até bastante experimentais, e essas tiras, até depois de um tempo, viraram uma revista. Foi a minha primeira publicação impressa, chamada 1000 Palavras. Afinal, já que eu não podia trabalhar com uma imagem, eu tinha que lidar com 1000 palavras. Foi uma coletânea das 200 melhores, escolhidas por alguns leitores, publicada em 2011, de forma independente. E hoje em dia, as tiras ainda existem, ainda estão na internet, tem mais de 1.800, mas eu não atualizo o site. Então, elas estão lá paradas. Eu achei muito curioso, também fiquei com uma dúvida. Eu achei bem interessante isso que você falou, né? Porque a ausência do personagem traz uma outra perspectiva também, né? Uma outra leitura para quem está vendo as tirinhas. Mas fiquei também curiosa porque você falou que você chegou a fazer um curta. Eu não entendi se ele chegou a ser gravado ou não. E aí eu queria saber com você se ele foi gravado, qual o nome. Eu produzi um curta-metragem com recursos próprios, também foi lançado em 2011, se chama Nua e Crua, e ele não está disponível online por uma questão sensível, que é um curta-metragem que tem cenas de sexo, e uma pessoa do elenco estava se sentindo incomodada com a presença de cenas de sexo online. Então, o curta-metragem até estreou no Festival Mix Brasil, por exemplo, acho que em 2012, mas hoje em dia ele está lá guardadinho para exibições privadas. Fora isso, eu continuo mandando projetos, e eu também escrevi um curta-metragem chamado Qual o Destino, de direção de Fernando Cassibe, que já circulou por vários festivais do mundo, em acho que pelo menos 8 países. Não, na verdade, a gente ia pedir, né, pro Marcelo falar um pouco sobre a primeira história, né, que ele criou. Só que, de certa forma, Marcelo, a gente sente que você já meio que respondeu, porque você falou, né, dos quadrinhos, enfim, mas, de repente, tem alguma coisa mais para trás aí, na escola, no período da infância,
que você acha que seja um marco na sua trajetória e foi a primeira história que você escreveu. É um exercício de lembranças interessante, mas quando eu era adolescente, por exemplo, o meu foco criativo estava em outro lugar. Eu escrevia cadernos e mais cadernos de letras de música. Eu acabei não me tornando músico, gosto de vez em quando eu tenho vontade de voltar a tocar um instrumento, mas eu não segui por esse caminho. Então, a primeira história, não sei dizer, mas, claro, como eu estava na faculdade, eu produzi muitas coisas como estudante, mas eu não sei dizer se teve alguma que me marcou assim, não. Talvez o meu grande marco foi o início das tiras sem desenho, porque a partir daí, eu estava produzindo como louco, e dois, eu estava publicando, porque se você só escreve roteiros e manda para festivais, manda para prêmios e nada acontece, você basicamente está escrevendo para si mesmo. Eu acho que se na época da minha faculdade a perspectiva do YouTube, de creators, de canais, fosse como é hoje, possivelmente eu teria produzido e publicado muito mais coisa. Eu provavelmente teria criado 20 canais diferentes. Eu vejo que a geração que tem hoje, a idade que eu tinha na faculdade, faz muito mais coisa, produz muito mais coisa, tem portfólios muito mais ricos do que eu tinha depois que eu me formei. E eu acho isso maravilhoso, porque se você quer ser um artista, seja qual for o seu suporte, você tem que dar a cara para bater, e você tem que pôr o trabalho na rua ou na internet. Então, Marcelo, você pode falar para a gente se você tem inspirações, pessoas que são referências para você? Eu tenho muitas referências nacionais, referências estrangeiras, referências na literatura, nos quadrinhos, no teatro, na televisão, no cinema. E é interessante, eu estou agora entrando no universo dos games como profissional, e eu estou num momento de buscar referências, não referência de o que eu gosto, mas referência de profissionais mesmo. Eu acho que em qualquer outra área, a referência veio para mim fácil. Tipo, eu não tive que procurá-las. Por exemplo, no audiovisual, Fernando Bonassi foi por muito tempo uma referência de roteirista / escritor ultra produtivo. Ele produz, eu não sei hoje em dia, mas, sei lá, 15 anos atrás, ele tinha um livro, uma peça, um filme, outro livro, outra peça, outro filme, tudo o tempo inteiro tinha alguma coisa, e eu achava isso o máximo. Então era um caminho que com certeza eu pensei, eu gostaria de ir para esse caminho. Então é interessante, ele é uma referência não necessariamente de estilo, mas é uma referência de o que eu gostaria de ser, porque tem muito artista que escolhe um caminho específico e vai, eu sou de cinema, ou algo assim. Para mim, não. O que me interessa varia muito de momento a momento. Eu sou apaixonado por todas as artes narrativas. Eu estou me apaixonando por podcast. Eu comecei a produzir podcast esse ano. Então, eu fico brisando nas milhares de possibilidades narrativas, ficcionais, de um jeito que eu só fazia na época que eu estudava rádio na faculdade. E aí depois passou, e eu peguei os podcasts muito mais tarde do que muita gente. Eu demorei para começar a acompanhar, e agora virou paixão também. Então, tudo que é arte narrativa, eu vou atrás de referências. Desculpa, eu sou meio prolixo. Não, isso é ótimo, porque assim a gente também consegue encontrar muitas coisas que acabam trazendo questões que a gente gostaria de colocar.
E aí você falou sobre essa coisa de ser, de certa forma, multidisciplinar, né? De você ser um artista multitask, vários campos que você segue. Você acha que seguir apenas um é limitante? Se, por exemplo, você tivesse seguido apenas os quadrinhos ou apenas roteiro, isso seria limitante para você? E até que ponto isso seria limitante? Eu só posso responder por mim, realmente. Olha, eu acho que não. Eu acho que não, porque não importa o quão realizado eu ficasse em uma só área, mesmo que fosse nos quadrinhos que eu realmente amo, eu iria no teatro e falaria, ai, que vontade de escrever uma peça. Eu veria um filme bom e falaria, que vontade. Uma série, que vontade. Um jogo, ai, se eu pudesse. Então, isso é uma característica minha. É até uma coisa que eu tenho que discutir na terapia, resolver com a minha esposa. Eu já ouvi muito de muita gente que eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, eu quero abraçar o mundo, eu quero que o dia tenha 40 horas, e sim, 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 a resposta é isso mesmo, e eu tenho que aprender a sentar um pouco, mas eu não sei quando que eu vou fazer isso, não. Já faz a gente pensar também, né? Enquanto que a gente também é assim, como tem várias pessoas que podem estar ouvindo a gente que também às vezes se sente, talvez, nesse ímpeto de afunilar, porque acho que na nossa época existe muito um discurso de especialização, e ele talvez acabe se impregnando de alguma forma também na arte, né, das pessoas terem essa ideia de que elas precisam ser boas em uma única coisa. Mas não necessariamente, né? Às vezes a pessoa pode querer fazer muitas coisas e tem ali dentro essa vontade de fazer, tem que fazer mesmo. E faz bem também várias coisas. Sim, sim. Eu não sei se eu faço bem várias coisas. Eu sei que eu tenho vontade de fazer muitas coisas, e eu acho que, agora saindo um pouco da arte, a minha capacitação técnica como publicitário fez com que eu me acostumasse a trabalhar com um monte de coisa ao mesmo tempo. Quando você é publicitário, quando você é criativo, você é obrigado a fazer milhares de projetos completamente diferentes. E o fato de você ser redator não significa que você não vai saber editar, não significa que não é você que vai correr atrás de captação de recursos, você acaba aprendendo também a acumular um monte de funções que faz com que você não consiga se especializar mesmo. Então, tem um pouco da minha natureza e tem um pouco de como a vida me levou a um jardim de caminhos que se bifurcam. A gente recebeu, cada convidado que a gente recebe aqui, a gente acaba aprendendo alguma coisa, né? É muito legal esse processo de conversar com as pessoas. E a gente recebeu um convidado aqui, o Saulo Dourado, ele é escritor, e ele deixou uma frase que, Saulo, um abraço, se você está ouvindo, ela está reverberando. E tem um pouco a ver com isso que você falou, né? E você disse, eu não sei se faço bem, mas faço. O Saulo disse assim, ele falou, é melhor feito Que perfeito. que perfeito. E isso ficou, né? Eu fiquei com essa coisa na cabeça por causa justamente dessa mania de perfeccionismo que a gente tem às vezes, né? Melhor fazer do que tentar fazer perfeito e nunca sair. Até porque você faz e depois pode corrigir, aperfeiçoar, mas o importante é estar pronto ali algo. Sim, sim. Por isso também que eu acho que prazos são aliados, até mesmo para o artista. É bom ter ócio criativo, é bom ter tempo para fazer um projeto, mas é bom também ter um final marcado, porque limitações são ótimas para a arte. Limitação de tempo, limitação de dinheiro, qualquer outra coisa. E então, se você se propõe a fazer, faça até o fim. E isso é uma coisa que eu falo, e ao mesmo tempo eu faço isso de vez em quando. Se vocês vissem a gaveta que eu tenho de projetos, não é uma gaveta, é um armário de parede inteira. Só que eu vou tendo ideia, guardo uma e tento levar uma até o fim. Isso é importante demais. Isso te dá uma sensação de trabalho bem feito, tem um alívio de pronto, nasceu. Sabe, a mulher não pode ficar
deu 9 meses, ela resolve, eu acho que meu filho não está pronto para sair da minha barriga. Doutor, deixa ele mais 2 meses. Não pode, gente. Não pode. O bebê vai nascer super frágil, com 9 meses, você vai ter que segurar a cabeça dele, e com cuidado, porque tem a moleira. Tudo isso é verdade. Mesmo assim, é melhor ele nascer com 9 meses do que você mantê-lo na sua barriga por meses e meses e meses. Isso não vai fazer ele nascer perfeito. Talvez ele não nasça. Essa é a verdade. Perfeccionismo é muito bom para artistas, contanto que você consiga controlá-lo para que ele não vire seu inimigo. Essa coisa das obstruções, dos obstáculos, das limitações. Um dos meus filmes preferidos é do Lars von Trier, chama Os Cinco Obstáculos. E é justamente o que a gente está falando sobre como limitações são boas para o artista. O Lars von Trier, ele é fã de um diretor de cinema dos anos 60, do país dele, e ele é fãzaço de um curta-metragem desse cara, e ele fala, olha, eu te desafio, é que nem os desafios de hashtag de hoje em dia, mas muito antes. Eu desafio você a refazer teu curta, só que você vai ter que fazer ele de tal forma, tal forma, tal forma, tal forma, tal forma. Se vira. Opa. Aí o cara vai e faz. E fica um puta curta-metragem. Aí o Lars von Trier, então agora você vai ter que fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Se vira. O outro vai lá e faz um puta curta-metragem. Primeiro ele fala, meu Deus, fodeu, o que eu vou fazer? Não dá para fazer um curta-metragem com essas limitações que o Lars von Trier tá me dando. O cara vai lá e faz um curta-metragem. É um filme maravilhoso sobre isso, sobre como as limitações são positivas para o artista. E sobre como você tem que aceitar que não dá para controlar tudo. Então, Marcelo, você falou que também tem um podcast, você poderia falar sobre esse projeto? O projeto ainda não saiu, deve sair nas próximas semanas, e é um podcast para uma escola de conservação e restauro, ou seja, uma escola para aqueles profissionais que quando quebram o nariz da estátua, eles vão lá e consertam o nariz da estátua, ou quando fazem um bigode na Mona Lisa, eles vão lá e restauram a Mona Lisa sem bigode. Então, é muito interessante justamente porque tem tudo a ver com arte, mas é um outro lado que a gente não costuma discutir. São os técnicos que aprendem milhares de técnicas diferentes, usam diversos materiais para restaurar uma obra para para sua condição inicial e para manter obras, e quando eu digo obra, desde um prédio até a película de um filme, sem estragar. Então, é um assunto muito interessante. O nome é PachaCast. Você escreveu o META, Departamento de Crimes Metalinguísticos. Eu queria que você contasse um pouco como foi o processo de escrita, como você teve a ideia, como funcionou. Eu tive a ideia 10 anos atrás, e quando eu tive, eu não sabia exatamente o que ia ser. Poderia ser um longa-metragem, podia ser uma série de TV, podia ser uma história em quadrinhos. Eu já estava envolvido com histórias em quadrinhos. Mandei para edital de quadrinhos, não foi aceito. Mandei para edital de projeto de série de TV, não foi aceito. E aí, aceito no Rumos Itaú. E aí eu passei 2 com a minha equipe trabalhando. Anos bastante tempo para fazer uma HQ de 160 páginas. Tempo muito bom porque me permitiu achar soluções mais interessantes e me permitiu convidar diversos artistas do Brasil, do Japão, da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra, a participarem no Meta. Então, como o Meta é uma história que envolve
detetives que investigam crimes relacionados à quebra da quarta parede, ou seja, crimes, por exemplo, um personagem de um filme sair do filme e tocar o terror aqui no nosso mundo, como a Rosa Púrpura do Cairo, por exemplo, tem um momento na história em que temos uma cena de perseguição numa coleção de quadrinhos. E aí, os detetives e os malfeitores, eles vão pulando de história em quadrinho para história em quadrinho. Nessas, eles aparecem nas histórias desses artistas como o Lourenço Mutarelli, como o Jeff Smith, como o Carlos Ruas, como a Laerte, enfim. E tem uma coisa interessante nos quadrinhos que é você escreve pensando no seu desenhista. Se você conhece o trabalho do seu desenhista, você sabe o que ele consegue fazer, o que ele não consegue, o que ele faz melhor, o que ele não faz tão bem. Você sabe até onde você pode empurrar ele, o quanto você pode exigir. Você sabe também quais as melhores referências para mandar para ele. Você sabe se o trabalho dele é mais cinematográfico, menos cinematográfico. E se for menos cinematográfico, você escreve a história de um jeito. Se for mais cinematográfico, você escreve de outro jeito. Quando você conhece o seu desenhista, você pode ser um cara super controlador, e eu sou em alguns momentos, e você pode também dar uma super liberdade para ele resolver a página do jeito que ele quiser, porque você sabe que ele vai resolver bem a página. Então, eu já tinha trabalhado com o desenhista do Meta, que é o André Freitas, mas não numa história tão longa. Mas como a gente já se conhecia há muito tempo, e tinha uma amizade, ficou fácil trabalhar com ele. Foi fácil e foi prazeroso. E eu acho que é isso. Quando você escreve quadrinhos e também quando você está liderando o processo de um quadrinho, que nem sempre é o roteirista que faz isso, mas no caso foi, você bebe muito da sua equipe, você pega muitas ideias da sua equipe, você escreve de um jeito, e aí vem alguém e fala, olha, eu pensei desse jeito. E aí você fala, putz, vamos no seu, porque o teu é muito melhor. Vou mexer aqui e ali para dar certo a tua ideia e vamos embora. Às vezes você vai falar para eles, não, prefiro do jeito que eu pensei, porque isso e aquilo. A minha equipe realmente é uma equipe que deu ideias fantásticas. O colorista, o Marvignoli, o letrista, Davidson Manes, eles entraram nas pirações metalinguísticas e ficaram o tempo inteiro. E se a gente fizesse assim? E se a gente fizesse assado? Então, isso também é bom porque eu sinto que o livro não é só meu, o livro é de todos nós. Por isso também que todos nós recebemos o prêmio Jabuti. Marcelo, eu queria aproveitar que você já está com essa imagem de fundo, assim, num estilo, assim, vigilante da Marvel, para te perguntar, né, antes eu não sei se você ainda queria, Ricardo, fazer alguma pergunta dentro desse tópico, para te perguntar o que é que você pensa desse boom de filmes de super-herói? Qual é a sua opinião com relação a isso? Bom, em primeiro lugar, eu assisto todos. A minha adolescência foi lendo gibi de super-herói. Como em qualquer gênero cinematográfico, tem coisa muito boa e tem coisa muito ruim. Sinto que para algumas pessoas houve uma saturação, para mim não. Pode continuar assim pelas próximas 2 décadas que eu vou adorar. Eu me empolgo, eu vejo trailer, tento ver na estreia, até mesmo de heróis que eu não gosto tanto. E às vezes é uma porcaria e você fala, nossa, podia estar fazendo tanta coisa nesse domingo. Mas, de novo, é assim com qualquer filme. Pode ser assim no cinema, pode ser assim no teatro,
pode ser assim no livro que todo mundo falou, cara, você precisa ler. E você termina e você fala, ou você nem termina, porque, meu Deus do céu, acontece, gente. E qual é o seu favorito? E o mais odeia, acho que é uma palavra muito forte, mas assim, o que você menos gosta de toda essa safra de filmes de herói? Tá. Eu diria que o primeiro filme do Esquadrão Suicida é uma das maiores vergonhas alheias que o cinema de herói já produziu. E eu gosto muito, muito, muito da série Legião, porque ela mostrou que cinema de super-herói, série de TV de super-herói, pode ir para outros caminhos, pode ser experimental, pode assumir riscos, sabe? Pode ser totalmente viagem de ácido e provavelmente não vai agradar muita gente, mas é isso. Eu acho que assumir riscos é muito importante. E cinema de herói sempre envolve milhões de dólares, centenas de milhões de dólares. Então, muitas vezes, os produtores querem ficar naquela caixinha, ai, vamos ficar na fórmula, faz uma piada a cada X minutos e tal. É legal, mas dá para ir além. A gente tem um quadro que acabou de ser desmistificado há pouco tempo com outro entrevistado que a gente teve, que é um quadro que a gente chama de saia justa, que a gente tenta pedir para as pessoas falarem, né, enumerarem assim, suas principais obras, as que mais gostam. Pode ser do cinema, né, dos quadrinhos, da literatura. Só que a gente acabou descobrindo que isso não é tão saia justa assim. Tem gente que se sai muito bem com isso. Então agora a gente tem duas perguntas. Assim. Então a primeira a gente vai fazer essa mesmo, só para manter o costume, e a gente quer saber quais são as 3 principais obras que você mais gosta. E pode ser de qualquer área. Não precisa ser só dos quadrinhos, nem só do cinema. Mas não pode passar de 3. Não pode passar de 3. Eita, gente. Ainda bem que esse podcast não é ao vivo, porque, olha, nossa, ia ficar aquele silencinho, sabe? Cri, cri, cri. Eu ia ter que pedir para vocês irem para os comerciais, aí eu ia ter um tempinho para pensar. Então eu vou falar coisas que talvez eu me arrependa depois, quando eu for ouvir o podcast editado, tá? A ideia é essa. Então tá, então vamos lá. Akira nos quadrinhos, Cantando na Chuva no cinema e South Park na televisão. Aí você se saiu até bem, né? Mesmo que você lembre que tinha outras coisas que você preferia ter colocado nesse lugar, essa é justamente a dificuldade que todo mundo relata. E não já fudeu, porque eu já pensei em outra, mas agora já era. Aí eu vou... Pode falar. Eu vou ter que ouvir o podcast e colocar nos comments. Gente, ó, eu vou colocar uma nova lista aqui embaixo. Pronto, você está autorizada a fazer isso. Agora, outra pergunta é mais ou menos nessa linha, mas talvez seja mais fácil ainda, né? Porque dizem que detestar coisas é o que a gente faz com muita facilidade. Então, a gente quer uma lista de 3 coisas mais detestáveis que você já viu. Ai. Eu detesto as peças de teatro da Sarah Kane. Eu detesto Velozes e Furiosos. São tantos ódios. Como definir o maior? Tá. Eu detesto o filme Estorvo, do Rui Guerra, adaptação do livro do Chico Buarque. Aí, tá vendo? É difícil porque tem muitos ódios, como você disse. Sentiu uma barreira da censura. Algo veio aí que você não disse, veio uma risadinha no lugar, mas a gente deixa passar. E agora a gente vai voltar para finalizar, assim, para algumas poucas questões mais sérias, né? Como você enxerga o mercado de quadrinho atualmente no Brasil? É muito fácil ser um quadrinista atualmente. Eu já peguei uma época em que era fácil ser um quadrinista. A internet trouxe essa facilidade. Retorno é uma outra história. Quem que realmente vive de quadrinhos no Brasil? Desenhistas que trabalham para a gringa, editores vivem de quadrinhos. Agora,
roteirista não vive de quadrinhos, a não ser que seja uma das funções. Por exemplo, você pode dar aula de quadrinhos e escrever quadrinhos, e aí, de certa forma, você está vivendo de quadrinhos, mas não aquele viver de quadrinhos que a gente sonha. Então, é mais fácil para desenhistas. Não só os desenhistas que trabalham para gringa vivem de quadrinhos. O Carlos Ruas é um super exemplo, é um case de sucesso absoluto, além de ser um cara muito gente fina. Ele é um desenhista que não é um cara com um super traço. Ele tem um traço ótimo para o humor que ele se propõe e basta isso, né? Eu acho que o mercado é assim. Se você já está no mercado, você vai ter oportunidades com uma certa facilidade. Se você quer entrar no mercado, você vai ter que correr atrás, fazer acontecer, e isso é possível por causa da internet. E assim, um caminho que eu sugeriria para os jovens que estiverem me ouvindo agora e que queiram fazer quadrinhos e não sabem por onde começar, começa no Webtoons. Em vez de tentar publicar no Brasil, publica no Webtoons. Deixa a galera da Coreia virar teus seguidores. Deixa a galera do Japão virar teu seguidor. Estoura lá. Você vai ter milhões de leitores. Quer se gastar grana publicando uma revista, 1000 edições e você vai vender 200, 300? Não, cara. Vai no Webtoons. Procura esses caminhos. A gente tinha aqui uma outra questão. Que já era acabou respondendo. Se você tinha algum conselho para deixar. Acabou que você já deixou o conselho. De bônus. Então, a gente agradece, Marcelo, você ter aceito participar do podcast. Um agradecimento que a gente sempre tem feito ao pessoal que está topando participar agora com a gente, principalmente pela confiança, né? Porque é um projeto que está começando, é algo novo, então o nosso podcast ainda está no início, então a pessoa tem a confiança e a boa vontade de disponibilizar um tempo para vir aqui bater um papo com a gente considera isso uma coisa muito legal e a gente fica realmente muito agradecido por esse gesto. E a gente queria dizer que as portas estão abertas, quando você quiser voltar para falar mais com a gente, você pode voltar. E foi um prazer bater esse papo com você. Foi um super prazer, obrigado pelo convite. E eu queria só dizer, cuidado em dizer que a porta está aberta, porque você viu que eu falo pra caralho, né? Mas podcast é bom assim. Caralho! Então, faz uma perguntinha de 10 letras e eu respondo em meia hora. Esses são os melhores convidados, né? Que a gente chama para conversar e aí a conversa vai longe. Então, como é que fala? Sabe aquele comentarista que aparece todo mês para falar e tal? Tipo uma mama brusqueta. Eu posso ser a mama brusqueta dos quadrinhos para vocês. Ótimo. Perfeito. E para vocês que chegaram até aqui, nosso muito obrigado também. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, quem.contou, e ficar ligado para os próximos episódios sempre a cada 15 dias.